Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas à nossa palestra online Os Reinos de Quimbanda. E antes da gente começar a falar de Exu, de Pombagira, dos reinos de Exu e de Quimbanda, eu quero falar um pouquinho, me apresentar para quem ainda não me conhece. Então, eu sou o Babalorixá Diego de Oxóssi e de onde vem essa minha caminhada? Então, desde meados dos anos 2000, eu já estudava Quimbanda, já estudava Umbanda, já estudava ocultismo, magia, diversas formas de espiritualidade. Quem já assistiu algumas das minhas entrevistas ou leu o livro Os Reinos de Exu e Os Reinos de Quimbanda e os Búzios de Exu, conhece um pouquinho da minha história e sabe que lá de criança eu já estava metido ali no meio da macumba. Mas em 2009 eu fui iniciado na Quimbanda em 2009 pelas mãos de Manheda, de Exu Rei das Sete Encruzilhadas. Em 2010, no ano seguinte, fui iniciado no Candomblé aqui em São Paulo. Manheda é lá de Porto Alegre, eu fui iniciado lá no Rio Grande do Sul na Quimbanda. Depois, no ano seguinte, iniciado ao Orixá Oxóssi no Candomblé. Alguns anos depois, em 2012, eu recebi o meu aprontamento e a minha titulação de sacerdote de Quimbanda, e em 2018, completando o ciclo iniciático de Orixá, também recebi a titulação de sacerdote de Orixá, sacerdote de Candomblé, Babalorixá. Eu sou também editor na Arolê Cultural, sou autor de diversos livros em português aqui no Brasil e em inglês no exterior. Então, para quem não conhece, depois segue lá o @arolecultural, que é a editora Arolê Cultural, que publica os meus livros, os livros de diversos autores e autoras fenomenais sobre Umbanda, Candomblé, Ifá, Voodoo, tradições afrodiaspóricas de toda a ordem. Sou, como eu comentei, autor internacional, e quem quiser saber mais da minha jornada, da minha caminhada, é só seguir no @Diego de Oxóssi. Então, vamos falar de Quimbanda? Vamos conhecer Quimbanda, mas para falar de Quimbanda, a gente precisa primeiro voltar na história do Brasil. E ir lá para 1500, lá para chegada dos portugueses no Brasil, e entender que se hoje a gente tem Umbanda, Quimbanda, Jurema, Candomblé, Batuque, Ifá, se hoje a gente tem tradição afro-brasileira, se hoje a gente tem religião de matriz africana, se hoje a gente tem culto aos espíritos e aos orixás da maneira que a gente conhece, é porque desde 1500, quando os africanos foram escravizados até o Brasil, essas tradições foram trazidas da África até aqui e reconfiguradas e repaginadas aqui no Brasil conforme era possível. Então a gente precisa entender primeiro que aquilo que era feito lá na África não é em absoluto o que é hoje feito aqui no Brasil. Então, vamos entender um pouquinho da história. Até meados de 1500, a África, todo o continente africano, era tido como uma rota cultural e comercial das navegações europeias até as Índias. Em 1500, com as navegações de Portugal para as Américas, Portugal aporta no Brasil, e a partir de 1520 começa o tráfico escravagista, trazendo negros africanos escravizados para o Brasil, mas também para todos os outros países das Américas. Então, chegou escravizado na América do Sul, chegou escravizado no Brasil, mas chegou escravizado por todo o continente americano. O fato é que, de 8 milhões de africanos escravizados, que foram capturados, comprados, dominados no continente africano, metade desses 8 milhões, estima-se, isso são dados históricos, estima-se que metade deles tenha morrido na travessia do oceano. Dos 4 milhões que sobraram, 2 milhões de africanos escravizados aportaram no Brasil. Então, começou com 8, 4 milhões morreram no mar. Desses 4 milhões que chegaram nas Américas, 2 milhões vieram para o Brasil, foram trazidos, foram trazidos para o Brasil. Então, o Brasil, historicamente, tem a maior população negra afrodiaspórica de toda a América. E é por isso que, também, historicamente, o Brasil tem
tanta diversidade de tradições espirituais, de tradições de matriz africana. Chegando aqui na América, né, no Brasil a gente tem o calundu, o candomblé, o batuque, tambor de mina, o xangô em Pernambuco, diversas configurações, reconfigurações dos cultos africanos. Mas não está errado se a gente disser que o voodoo haitiano, que a santeria cubana, que a regla de palo em Porto Rico, que o culto de Maria Leonza na Venezuela e diversas outras expressões que surgem a partir de 1500, de 1600 em outros países da América do Sul, principalmente da América do Sul e da América Central, sejam, de certa maneira, a mesma coisa que no Brasil a gente encontra no candomblé, no batuque, nos cultos de orixá. É claro que esse mesma coisa tem uma aspas bem grande, porque, como eu falei no início da nossa conversa hoje, né, lá em África era uma coisa, era uma realidade, era um contexto cultural, e lá em África, é importante dizer, né, não era eram inúmeras práticas, porque a África é um continente. Então, cada país, cada região de cada país, cada vila, cada cidade, cada família tinha a sua forma de culto. Quando esses africanos são trazidos escravizados para o Brasil e são dominados, né, pelo branco europeu, eles precisam se reconfigurar, né, se reidentificar. Então, os africanos de origem banto, os africanos de origem jeje, os africanos de origem iorubá, os africanos do Daomé, do Benin, da Nigéria, enfim, todos esses africanos escravizados, eles passam a se reconfigurar, a se reidentificar, não mais pelo idioma, não mais pela nacionalidade, não mais pela etnia, mas sim por pontos comuns que que encontravam entre eles, né, entre os escravizados, que mesmo falando idiomas diferentes, mesmo tendo etnias diferentes, conseguiam identificar similaridades das suas práticas. Então, ainda falando um pouquinho do processo de escravização, né, e o tráfico escravagista aqui no Brasil, de 1520 até meados de 1700, o Brasil recebeu uma enorme maioria de africanos de etnia banto, né, vindos da região. Então, desde 1520 até meados de 1700, o Brasil recebeu, em sua grande maioria, africanos escravizados de etnia banto, né, que eram trazidos para cá, que eram dominados, que eram escravizados, porque o Brasil precisava de trabalho braçal. É importante a gente lembrar que nessa época o Brasil estava passando pelo período das minas, pelo período cafezeiro, pelo período das fazendas. Então, o biotipo musculoso dos africanos de etnia banto era muito mais interessante para o dominador. E esses africanos escravizados de etnia banto, quais eram as características das práticas espirituais e das práticas religiosas que eles trouxeram consigo de África até o Brasil? Primeiro de tudo, era o culto a espíritos familiares. Então, além do culto às divindades, é muito comum encontrar nas tradições banto, nas tradições de Angola, nas tradições jeje, o contato direto com os familiares mortos, né, prestando reverência, prestando homenagem e, inclusive, acontecendo uma espécie de incorporação desses espíritos, uma espécie como a gente conhece hoje. Tem diferenças, é claro, mas se hoje a gente tem na Umbanda, na Quimbanda, nas demais tradições, práticas de incorporação de espíritos, é porque lá em 1500, 1600, 1700, né, os africanos escravizados de etnia banto trouxeram essas práticas de culto a espíritos familiares, a ancestrais diretos das suas árvores genealógicas. Então, além do culto a espíritos familiares, a etnia banto ela é conhecida, né, ela se caracteriza pelo culto às forças da natureza, né, às divindades da natureza, que nas tradições banto são chamadas, na tradição banto é chamada Inquice, na tradição jeje é chamada Vodum, né, e justamente nesse período de 1500 e
um pouquinho até 1700 e um pouquinho, por uma grande troca cultural com os indígenas que também eram dominados e escravizados aqui no Brasil. Então, quando a gente fala de etnia banto, a gente está falando de candomblé de culto Angola, de candomblé de nação Angola, a gente está falando dos primeiros calundus que se formaram no Nordeste do Brasil e que viriam a dar origem ao que hoje a gente conhece como candomblé. A gente está falando das primeiras formas de prática espiritual negro-africana aqui no Brasil. De 1700 e um pouquinho em diante, é que o Brasil começa a receber, em grande volume, o tráfico escravagista de etnia iorubá, vindo da Nigéria. Né? Então, eu não tenho aqui, até vou providenciar para a próxima versão da palestra, né, um mapa da África, mas para a gente ter uma noção, a Nigéria está um pouco mais acima, um pouco mais ao norte da África, enquanto que Angola, Benin, a etnia banto está um pouco mais ao sul. Então, de 1700 e uns pouquinhos até o final da escravidão no Brasil, né, até a abolição da escravidão no Brasil, é que de fato começaram a chegar os negros africanos de origem iorubá. Qual que era a principal diferença entre essas duas etnias? A principal diferença é justamente que, enquanto os africanos de etnia banto tinham um biotipo musculoso, os africanos de etnia iorubá tinham um biotipo esguio. Né? Então eram usados para o trabalho mais doméstico, eram usados já nas cidades e não mais tanto no trabalho do campo. Então, pessoal, só para a gente fazer essa diferenciação, né? Voltei aqui, tirei a apresentação, voltei aqui online, ao vivo, para falar. Então, a gente tem dois contrastes, né? O africano de origem banto, com um biotipo mais musculoso, né? Que era considerado pelo dominador como próprio para o trabalho braçal, e justamente para os trabalhos em fazendas, para o trabalho rural, entre 1500 e pouco até 1700 e pouco, e aí é que começam a chegar os africanos de origem iorubá, que tinham um biotipo mais esguio e que eram mais dados aos trabalhos menos rurais, aos trabalhos domésticos, aos trabalhos mais refinados, por assim dizer. Então, ainda assim, né, na espiritualidade iorubá, mesmo que se acredite na reencarnação, mesmo que se acredite no espírito, não há tão fortemente o culto ao espírito de falecidos, mas sim aqueles ancestrais honoráveis, né? Aqueles falecidos que, quando foram vivos, tiveram grandes feitos, foram reconhecidos na sua cidade, né, ou no seu vilarejo, ou pelo seu estado, e essa é a principal diferença que a gente vai ter, espiritualmente falando, entre a prática banto e a prática iorubá. A prática banto vai lidar diretamente com os espíritos de falecidos, principalmente os familiares, e a etnia iorubá vai dar mais atenção ao culto de espíritos honoráveis, de espíritos com um reconhecimento maior. Além disso, a etnia iorubá também tem é identificada pelo culto às forças da natureza, pelo culto às divindades que representam essas forças da natureza, só que eles vão ser chamados orixá. Então, nos candomblés, nas tradições, já trazendo aqui para o século XX, século XXI, os candomblés de nação Queto, os candomblés de origem iorubá, o culto tradicional iorubá, a religião de Ifá, todas essas tratam com orixás, que são as divindades da natureza de origem iorubá. Ao passo que, antes disso, o que se encontrava e se encontra até hoje nos candomblés Angola, nos candomblés Jeje, são os Vodum e os Inquice, que é também, assim, em grosso modo, uma outra forma de chamar essas divindades. E, assim como os negros africanos, os negros de origem banto, se tiveram uma grande troca cultural com os indígenas do Brasil, ali, né, nos dois primeiros séculos do processo escravagista, os negros de etnia iorubá
tiveram sim contato com os indígenas, né, e trocas culturais com os indígenas, mas foram marcados muito mais pelas trocas culturais e intercâmbios culturais com as práticas africanas. Então, a gente fez esse apanhado histórico para entender que qualquer que seja a prática afro-brasileira, espiritualidade afro-brasileira que a gente conhece hoje, Umbanda, Batuque, Ifá, Candomblé, Jurema, Tambor de Mina, qualquer nome que a gente dê, a gente está falando justamente de tradições de origem africana que, quando chegaram aqui no Brasil, precisaram se misturar. Então imagina que centenas, milhares, centenas de milhares de escravizados foram pegos de diversos países, de diversas regiões da África e jogados aqui no Brasil. Como que eles se identificam se eles não falam a mesma língua, se eles não praticam, não vêm do mesmo lugar, eles não têm um ponto em comum? Eles começam a se reidentificar justamente por essas características. E isso se dá lá de 1500 até 1900, 1900 e pouco, com a abolição da escravatura. Tem um pessoal aqui me dando um feedback que ainda está com erro no acesso, então desculpa a pausa aqui, gente. Então vamos lá. Aboliu a escravatura, né? Então até 1900 a gente tinha como prática de matriz africana os calundus, né? Então essas práticas de etnia banto, de etnia iorubá, e claro, com todo o processo de modernização, a migração do campo para a cidade nas diversas regiões do Brasil, já começou a se encontrar práticas de pagelança, né? O kardecismo, o espiritismo, as práticas europeias de culto aos espíritos, mas de uma maneira bem diferente das africanas. Os calundus, que eram essas primeiras formas africanas de culto aos espíritos familiares, que na migração do campo para a cidade passou a formar o candomblé, e a macumba carioca, que era um misturadão de todas essas práticas e outras práticas que existiam no Brasil. Em 1908, a gente tem então a anunciação da Umbanda, né, que muita gente conhece, muita gente já ouviu falar. Eu acredito que quem está aqui na palestra certamente já conhece a história de anunciação da Umbanda, em que Zélio Fernandino de Moraes recebe um caboclo durante uma sessão espírita, kardecista, não é bem-vindo naquele lugar e no dia seguinte anuncia a formação da Umbanda. Na anunciação da Umbanda, a anunciação da Umbanda, ela se coloca aberta a todos os espíritos que não eram ali bem-vindos, né, nas demais religiões, mas especialmente vai se dedicar ao culto, à prática da espiritualidade, da mediunidade e da vivência, né, com os espíritos de caboclos, então espíritos de indígenas e descendentes de indígenas, os espíritos de pretos velhos, justamente, né, espíritos de africanos e descendentes de africanos que vieram aqui para o Brasil, os espíritos de criança, né? E a Umbanda, ela é fundada, ela é anunciada com um lema que é paz, amor e caridade. Então, como eu comentei aqui, o que a gente tinha do início do século XX, ali 1900, a partir de 1908, com a fundação da Umbanda, até meados de 1940. Existiu o kardecismo francês, que era basicamente um culto espírita a espíritos europeus e de alta escolaridade. A Umbanda, focada no culto de caboclos, de pretos velhos e de crianças.
e os cultos africanos, os candomblés, os calundus, o batuque no Rio Grande do Sul, que eram cultos especificamente voltados às divindades da natureza, aos orixás, aos voduns e aos inquice. Isso já do século XIX até ali o início do século XX, já no século XIX, havia também um misturadão que era chamado de macumba, né? Era chamado grosseiramente de macumba. E a macumba, principalmente a macumba carioca, que é onde esse termo tem origem, essa prática tem origem, ela vai se caracterizar por ser uma mistura de diversas práticas mágicas, religiosas e esotéricas, mas sem uma organização, sem uma codificação, sem uma doutrina. Fazia aquilo que funcionava, né? Fazia aquilo que dava certo. Aprendeu um pouco de pagelança, aprendeu um pouco de espiritismo, aprendeu um pouco de feitiçaria, de magia africana, aprendeu um pouco de prática mágica europeia, deu certo, aplica, vamos lá. Então, isso é, grosso modo, né, não é grosso modo, mas simplificando o termo, isso é macumba. Que era o que se tinha no Brasil ali até... Né, essas eram as 4 principais vertentes de espiritualidade que se tinha no Brasil até meados do início do século XIX, do início do século XX até meados dos anos 40. E aí o que vem depois disso? O fato é que toda essa espiritualidade, né, e todo o processo, vamos voltar aqui, ó, se a Umbanda ela é anunciada em 1908, né, e até 1940 existe essa rixa entre os espíritas kardecistas, que não aceitam nenhuma das outras práticas porque consideram elas inferiores, a Umbanda, que se anuncia dedicada ao culto de caboclos, pretos velhos e crianças, os cultos africanos, e esses 3 com rixas entre si, todos eles condenando a macumba. Né? Todos eles condenando a macumba, porque a macumba era vista como essa mistura. Né? Então eu vou ficar um pouquinho aqui no vai e volta de telas, para ver se fica mais fácil de entender. Do início do século XX até meados de 1940, existia uma rixa múltipla. Né? Então, a gente tem o kardecismo com rixa com todo mundo, a Umbanda tentando se afastar dos cultos africanos e do estigma negativo que a macumba carioca tinha, os cultos africanos, as casas matrizes de candomblé, as casas matrizes de batuque, renegando todos os demais. Então, as casas matrizes de candomblé, as casas matrizes de batuque, renegando todos os demais, e a macumba ficando com todo o estigma negativo, o estigma perverso, o estigma de maldade. Então, tudo aquilo que não era puramente africano, culto à divindade, tudo aquilo que não era prática espiritualista, prática espírita e espiritista, a espíritos europeus com alta escolaridade, e tudo aquilo que não era paz, amor e caridade, era macumba. E ninguém queria se aproximar da macumba. Né? Oficialmente, a público, ninguém queria se aproximar da macumba. Muito pelo contrário. Muitas casas de Umbanda que até então ainda mantinham sessões públicas que misturavam um pouco dessas práticas, porque já existiam antes de 1908. Quando o Zélio Fernandino anuncia a Umbanda, elas passam a praticar Umbanda também. E fica esse misturadão, né? Tanto pela rixa entre essas práticas todas, pela perseguição policial que começa a invadir os centros, começa a invadir os terreiros, começa a quebrar tudo e prender o pessoal. Né? E pelas questões sociais e políticas desse estigma negativo que a macumba carioca carregava, né? Esses centros todos, essas casas todas, esses grupos todos começam a se afastar, né? E começam ou a abrir mão dessas práticas ou a abandonar essas práticas mais africanistas, isso falando dos centros de Umbanda, das casas espíritas, né, que tinham essa mistura, começam a abandonar a prática da macumba, ou
que foi uma boa parte desses centros que já existiam até então, eles oficialmente escondem, mas continuam praticando a macumba de portas fechadas. Eles trocam seus nomes, os centros, né, trocam seus nomes para centro espírita, tenda espírita, mas continua de porta fechada a praticar o macumbão. Só que isso de maneira muito oculta. E é justamente nesse processo de afastamento da Umbanda, afastamento das práticas espíritas, afastamento das práticas espiritistas, num sentido mais amplo, da macumba, dessas práticas negras advindas dos calundus, dos candomblés, dos escravizados, é que começa a surgir a quimbanda carioca, né, que é caracterizada por um culto paralelo, individual e secreto. Né? O que é que caracteriza, o que é que vai caracterizar especialmente a motivação de origem da quimbanda carioca, ainda que não exista uma pessoa que a tenha fundado, uma data muito certa para isso acontecer, porque a quimbanda, o termo quimbanda, né, o surgimento das primeiras práticas com Exu e Pombagira, ela acontece no Rio de Janeiro. Então é importante que se diga, né, as primeiras práticas espirituais, sem denominação, com Exu, Pombagira, mesmo espíritos mesmo que hoje a gente vai conhecer como Exu e Pombagira, mas que lá há 60, 70, 80 anos atrás não carregavam esse nome, mas já eram caracterizados por serem espíritos marginais, espíritos dados aos prazeres da vida, espíritos amorais, né, que mediam o certo e o errado, o bem e o mal, por uma régua diferente do branco europeu cristão. Esses espíritos já existiam, já eram praticados nessa macumba. A grande maioria deles sem uma denominação muito própria, né, muito específica. Então, é a partir desse higienismo da Umbanda, a Umbanda tentando se afastar desses estigmas negativos, o fechamento de muitas casas, muitas práticas, muitos centros de macumba, né, e esse aspecto de demonização dos espíritos é que surge pela primeira vez, é usado o termo quimbanda, né, aparece a palavra quimbanda pela primeira vez, né, carregando todo o estigma que a macumba e esses espíritos marginais traziam já desde antes das práticas, desde o final do século XIX, início do século XX. Então, a expressão quimbanda, ela surge a partir do Leal de Souza, que era um umbandista, escritor. Ele criva, né, o conceito das 7 linhas negras e começa a separar esses espíritos de uma maneira bastante terrível, né, bastante assustadora. Então, dentro dessas 7 linhas que vinham como forma de oposição às 7 linhas sagradas, às 7 linhas brancas da Umbanda, que eram as linhas dedicadas aos orixás, onde os caboclos, os pretos velhos e as crianças iam ali trabalhar como falangeiros, o Leal de Souza passa a organizar, né, espíritos negativos, espíritos dados puramente à maldade. Ele ainda, nos livros dele, ele conta, né, ele define que os espíritos da linha Malay ou os espíritos da linha Mossorumbi eram espíritos negros, com uma aura vermelha, com chifre, com pé de boi. Ele vai dando essa figura que a gente comumente, quando a gente pensa em Exu, quando a gente pensa em Pombagira, que a gente comumente vai pensar, né, uma forma humanoide toda vermelha, mas de chifre, de rabo, meio mistura de gente, meio mistura de demônio. Essa imagem popular que a gente tem dos Exus e das Pombagiras, ela vem do Leal de Souza, quando ele começa quando ele define ele organiza, ou ele separa esses espíritos marginais nas 7 linhas de quimbanda, né, que ele chama as 7 linhas negras.
Porém, né, como nessa mesma época, 1940, 1942, quando Leal de Souza, falando das práticas espíritas, as práticas espiritualistas, ele criva as 7 linhas negras de Quimbanda como oposição à Umbanda, né, e deixa muito definida essa separação que a Umbanda buscava das práticas da Macumba, surge também a figura de Joãozinho da Gomeia. Joãozinho da Gomeia, que foi, e talvez seja até hoje, o mais famoso babalorixá da história do Brasil, né? Foi iniciado, era baiano de nascimento, foi iniciado ao orixá na Bahia, no candomblé de Nação Angola, né? E já lá no início da vida religiosa do Joãozinho da Gomeia, né? Joãozinho da Gomeia, ele era famoso por chamar atenção, famoso pelos seus escândalos, né? Então, vale a gente lembrar que toda aquela rixa entre tradições, as casas de candomblé, os templos de culto ao orixá, não aceitavam qualquer forma de culto a espírito, né? A prática, as casas de candomblé trata originalmente, candomblé era um culto ao espírito. Lá atrás, 1500 e pouco, 1600 e pouco, os africanos escravizados de etnia banto trouxeram, sim, as suas práticas caseiras, vamos dizer assim, de culto aos espíritos familiares. Mas ficar recebendo entidade, ficar incorporando caboclo, preto velho, exu, pombagira, isso não é aceito até hoje nos candomblés mais tradicionais. Só que o Joãozinho da Gomeia, que foi o primeiro homem iniciado como rodante de orixá na história do candomblé, né, isso já foi um escândalo, né, ele traz um outro escândalo, que era publicamente, né, incorporar o caboclo pedra preta, fazer sessões de atendimento com o caboclo no templo de candomblé que ele inaugurou, né. Algumas pessoas que conviveram intimamente com ele também dizem que ele recebia pombagira, a rainha das 7 encruzilhadas, mas isso de porta fechada, né? Mas, acima de tudo, Joãozinho da Gomeia, ele ficou muito famoso por misturar as práticas todas que ele trazia. Então, ele foi iniciado no candomblé de Angola, depois migrou para o candomblé de Queto, né? Prática de orixá exclusiva. Lá na Bahia ele foi iniciado, lá na Bahia ele migrou para o candomblé de Queto. Todas as obrigações de orixá dele foram em casas matrizes na Bahia, mas lá ele já era conhecido por misturar tudo isso, misturar um pouco de Angola com um pouco de Queto, um pouco de candomblé de etnia banto com um pouco de candomblé de etnia iorubá. Mesmo lá, nos candomblés mais tradicionais, né, iniciado e tomando as obrigações nos candomblés mais tradicionais, ele batia de frente, ele escandalizava a sociedade do candomblé, porque ele publicamente recebia e fazia sessões de caboclo, né? Dentro de todo esse contexto de racismo religioso, em que a Umbanda busca se afastar da macumba, a Umbanda busca se afastar de qualquer prática de origem africana, né? O Leal de Souza cria essas 7 linhas negras como 7 linhas negras de Quimbanda como oposição direta, dizendo, olha, o que tiver aqui dentro não é Umbanda. Vem o Joãozinho da Gomeia, que recebe caboclo, que mistura Angola com Queto, que mistura sessões de espíritos. Então, ele era muito conhecido por tocar um candomblé, festa de orixá, e no final virar para caboclo. E aí já virava uma salada de fruta, né? E algumas pessoas, como eu comentei, que conviveram pessoal e intimamente com ele, afirmam que ele também recebia um espírito de pombagira, né? Mas isso a portas fechadas, secreta, absolutamente secreta. E aí é que, nessa salada de fruta de 1920, 1930, 1940, até até final dos anos 50, quando surge o culto, né, dos anos 20 e 30, quando surge essas práticas denominando, usando o nome Exu, usando o nome Pombagira para definir esses espíritos. Se eu tiver
confundindo aqui, gente, me dá um feedback no WhatsApp se a linha do tempo estiver ficando um pouco confusa, tá? Porque é um pouquinho confuso mesmo. Século XVIII, XIX, início do século XX, todos esses espíritos já existiam e já aconteciam, já incorporavam nas macumbas. E não eram chamados Exu e Pombagira. Eram espíritos, eram entidades, eram espíritos marginais, espíritos de prostitutas, espíritos de cafetões, espíritos de criminosos, espíritos literalmente marginais. É só em meados da década de 20 e 30 que surge essa denominação Exu, e principalmente Exu, mas Exu e Pombagira, para esses espíritos. E por que esses espíritos passam a ser chamados de Exu? Justamente pela similaridade que eles têm com o orixá Exu, né? A divindade africana chamada Exu. Então, os espíritos de Quimbanda, eles se apropriam do nome do orixá africano. E por que eles se apropriam? Porque ainda que nas práticas espirituais brasileiras, na Umbanda, nessa sementinha do que viria a ser a Quimbanda, na Macumba, esses espíritos marginais, ainda que eles fossem tidos como espíritos de castas inferiores, espíritos inferiores de toda sorte, né, eles eram usados principalmente como faxineiros espirituais ou como armas de ataque. Eles estavam sempre subjugados a outros espíritos e eram sincretizados fortemente com a figura do diabo. Ainda assim, eles carregavam características de liberdade, né, características de dominar, de serem responsáveis pelo movimento, responsáveis pela comunicação, responsáveis e por trabalharem à base de troca, né, você me paga que eu te faço, que eu te dou. Todas essas características são características típicas da divindade africana chamada Exu. Então, percebam como vai criando meio que um círculo de apropriações, né? Porque lá atrás os calundus, as práticas banto tinham incorporação de espírito familiar, espírito de falecido, né? de incorporação direta, sem dar um nome para isso. Passa o tempo, né? Vem os calundus se tornam candomblé, os africanos de etnia iorubá já estavam no Brasil, os candomblés queto, os candomblés de etnia iorubá, eles ganham uma proporção muito grande em relação aos candomblés de tradição Angola, né? Mas a macumba carioca junta tudo isso, ali final do século XIX, início do século XX, acontece a anunciação da Umbanda, que justamente carrega diversos aspectos de todas essas práticas, mas por uma questão política, por uma questão social, por uma questão racial, busca se afastar dessas práticas, e a Umbanda fica sendo um culto branco, enquanto que tudo aquilo que não era Umbanda passa a ser chamado Quimbanda, um culto negro, no sentido racial, mas também no sentido pejorativo, né, de negro daquilo que é ruim, o sentido mais racista que essa palavra pode ter. É aí que o nome Exu passa a ser usado para esses espíritos, mesmo porque esse racismo sobre o nome da divindade africana já existia, né? A condenação e a demonização da divindade africana chamada Exu já acontecia, e nada mais natural que ela fosse replicada, que ela passasse a acontecer também com as entidades, com os espíritos cultuados ali. Então, gente, até final da década de 50, o que se tinha ali era uma grande mistura. E a Quimbanda, que eu estou aqui na apresentação chamando de Quimbanda carioca, para não entrar na seara de denominações dos segmentos de Quimbanda que existem hoje em dia, né? Isso é uma coisa muito moderna. Até final da década de 60, da década de 50, o que a gente tinha eram embriões,
Eram práticas ocultas. A quimbanda, a prática de Exu e Pombagira, a incorporação, a dedicação, o culto de Exu e Pombagira que existia até então, ele era uma prática dada exclusivamente para o mal, para o ataque. Ele reproduzia todo o racismo religioso que vinha já de séculos, né, e que fez inclusive a Umbanda querer se afastar dessas práticas de culto a espíritos familiares, a espíritos marginais, que vinha das práticas africanas, né? Todo esse racismo religioso, toda essa demonização da figura de Exu, todo esse arquétipo negativo, era isso que era aplicado aos espíritos desse embrião de quimbanda. E é por isso, por exemplo, que as pessoas que conheceram o Joãozinho da Gomeia e garantem que ele recebia a pombagira, não afirmam isso a público, afirmam isso em conversa à boca miúda. Inclusive, há registro histórico, a pesquisa acadêmica, que fala que sim, que acontecia incorporação de Exu e Pombagira nas festas do Joãozinho da Gomeia, mas que quando um espírito desses chegava numa festa, ele imediatamente era levado para um quartinho nos fundos. Ele não podia ficar na frente do público, ele não podia ser aceito publicamente. Então, o que a gente tinha de Exu e Pombagira até então Exu e Pombagira eram tidos justamente como os espíritos inferiores, né, que vinham nas sessões de Umbanda, que vinham nas sessões espíritas, que vinham nas sessões de macumba, qualquer que seja o nome que a gente dê, mas que vinham nos templos para ser o faxineiro espiritual. Eles estavam ali sempre subjugados e comandados por outros espíritos, fosse um caboclo, fosse um preto velho, fosse um guia-chefe da casa, né, e carregavam consigo esse estigma de demonização. Em 1962 é que começa a surgir, até então a gente está falando de Rio de Janeiro, e lá no sul do Brasil, em 1962, é que começa a surgir o que viria a se tornar, dali para frente, a quimbanda tradicional, a quimbanda de Cruzeiro e Almas, né? Então, que se organiza e abre as portas publicamente para falar de Exu e Pombagira. E essa é a principal diferença. Essa é a principal diferença. Quando a gente fala de quimbanda, é claro que a quimbanda ela não começou em 1962 com a Manheda do Ogum. É claro que a quimbanda não começou, em termos de fundação, de anunciação, em 1940, 40 e poucos, 50 e poucos, com o Joãozinho da Gomeia. As práticas de Exu e Pombagira, elas vieram acontecendo. Elas vieram organicamente evoluindo com o passar do tempo. Porém, até 1962 não existia prática pública com Exu e Pombagira. Até 1962, ritual com Exu e Pombagira era feito às escondidas. As pessoas não diziam que recebiam Exu e Pombagira. Não existiam templos, centros que publicamente, que oficialmente tivessem práticas com Exu e Pombagira. E essa era a quimbanda de até então. Era uma prática fechada, era uma coisa secreta, era uma arma na mão de quem tinha, para usar esses espíritos que, por serem marginais, se davam aos riscos e aos prazeres da vida. Eles eram usados como arma. E é por isso que até então pouco se tem registro de médiuns, de chefes de terreiro, de sacerdotes de qualquer denominação que se assumissem ser de Exu tal, de Pombagira tal. E aí a gente começa a entender um pouco por que mesmo sabendo, historicamente, a gente tem entrevistas de filhos
e filhas de santo do Joãozinho da Gomeia, que afirmam que acontecia a chegada desses espíritos nas festas públicas dele, a gente começa a entender por que quando eles chegavam, esses espíritos eram prontamente tirados dali. Em 1962... Opa, eu tô... Vamos lá. Volta aqui. Só um pouquinho, a gente deu um bugzinho aqui na apresentação. Segundinho. Ai, quem sabe faz ao vivo. E agora deu bug, vamos lá. Beleza, voltou. Pronto. Então, em 1962, nasce uma senhora chamada Ieda Maria Viana dos Santos. Ela funda, né, ela organiza a quimbanda no que a gente vai chamar de quimbanda tradicional. Eu não vou entrar aqui na história de vida da Mãe Ieda do Ogum, da Mãe Ieda de Exu Rei das Sete Encruzilhadas. Essa história ela é bastante conhecida, tem alguns posts também no meu blog contando a história. Então, para a gente poder entrar realmente aqui em quimbanda, né, nos reinos de quimbanda, que é o nosso tema de hoje, é importante saber que, a partir da incorporação de Exu Rei das Sete Encruzilhadas na Mãe Ieda do Ogum, existe uma ruptura nessa forma de praticar Exu e Pombagira. O que até então era tido como inferior, o que até então era tido como arma, o que até então era secreto, através do Exu de Mãe Ieda, através de Exu Rei das Sete Encruzilhadas, passa a ter um arquétipo de realeza, né? Passa a assumir o caráter e características muito mais semelhantes ao orixá Exu do que os espíritos cultuados até então assumiam. E se as práticas de antes eram meio bagunçadas, meio misturadas, meio um pouco de tudo aquilo que funciona e está valendo, é a partir das práticas definidas e instituídas pelo Exu Rei das Sete Encruzilhadas através da Mãe Ieda do Ogum que a quimbanda vai se formar enquanto religião, né? E aí vai existir eu faço essa diferenciação entre a quimbanda culto, uma prática. Então, a gente já tinha quimbanda antes, né? Mas o que se tinha até então era uma quimbanda culto, uma coisa secreta, para o mal, para o ataque, e sem organização religiosa. E a partir de Mãe Ieda do Ogum, a partir do Exu Rei das Sete Encruzilhadas, lá em Porto Alegre, em 1962, é que começa a se organizar essa prática de Exu e Pombagira, independente de qualquer outra, sem subjugar esses espíritos a qualquer outro tipo de espírito, reconhecendo a realeza desses espíritos, reconhecendo a alta hierarquia desses espíritos, reconhecendo o caráter quase que de divindade deles, né? E o papel não só de faxineiro espiritual, mas como de guardião das casas, dos templos, das encruzilhadas. E é que começa a se formar então os ritos, os rituais de iniciação na quimbanda, saindo então desse aspecto restrito, desse aspecto secreto da quimbanda para um aspecto público. É só a partir da quimbanda tradicional, é só a partir da Mãe Ieda do Ogum, é só a partir das práticas de Exu Rei das Sete Encruzilhadas que vai verdadeiramente surgir o conceito de reinos de quimbanda. Ah, porque o Leal de Souza ou o Aloysio Fontanelli, que foi um outro autor que falou sobre quimbanda ali em meados da década de 40, ele chamou o reino da encruzilhada e o reino do cemitério. Então foi ele que começou a definir os reinos de quimbanda. Não, não é. Né? Usar a palavra reino a gente usa para muita coisa. Né? Já se usava lá na monarquia europeia. E nem por isso a monarquia europeia tinha alguma coisa a ver com os reinos de quimbanda, os 7 reinos de quimbanda. Então,
né? Não é porque a palavra é a mesma que a gente está falando da mesma coisa. Não é porque existe uma divindade africana chamada Exu e um espírito brasileiro chamado Exu que eles são a mesma coisa. Então não é porque aquela sementinha de quimbanda, enquanto prática restrita, prática secreta, definida por autores umbandistas, demonizando esses espíritos, usaram num determinado momento a palavra reino, que foram eles quem definiram, quem organizaram os reinos de quimbanda. Porque o que existia até então eram as 7 linhas de quimbanda, as 7 linhas negras. Né? Lá, 1940, 1950, o que existia enquanto hierarquização, enquanto organização desses espíritos, uma tentativa de organização deles, eram as 7 linhas negras de quimbanda que foram definidas, foram instituídas para ser uma oposição direta à Umbanda. Então, quem fazia quimbanda nos anos 30, 40, 50, estava em oposição direta à Umbanda. Esse era o propósito. Né? A quimbanda tradicional, a quimbanda enquanto religião, que nasce com Exu Rei das 7 Encruzilhadas e das práticas de Exu Rei das 7 Encruzilhadas, é que vai, justamente porque é Mãe Eda quem, pela primeira vez na história, leva Exu e Pombagira para fazer gira, para fazer oferenda, para fazer festa de Exu e Pombagira na beira do mar. Né? É Mãe Eda do Ogum quem pela primeira vez bota 100, 200 Exus incorporados no meio da rua, numa festa de Exu, e vai ali, né, organizar de alguma maneira, ou começar a definir o reino da encruzilhada, o reino dos cruzeiros. Né? Macumba no meio do mato, magia no meio do mato todo mundo já fazia, Mãe Eda não foi a primeira, mas o reino das matas vem ali. Né? Então é com Mãe Eda do Ogum que vai surgir a quimbanda tradicional, a quimbanda enquanto religião e os 7 reinos de quimbanda. Para além de Exu e Pombagira, a quimbanda tradicional ela vai também cultuar outras energias. E eu fiz questão aqui de colocar essa palavra Beelzebu, até porque ele já era famoso antes, ficou mais famoso quando subiu lá na vitrine da casa da Mãe Michele, né? O Exu maioral, que vai ser erroneamente chamado de Beelzebu e sincreticamente cultuado na figura de Bafomé, né, é tido como a origem de toda a vida. Então ele é a principal energia cultuada na quimbanda. Abaixo dele, né, aqui no dia a dia das sessões, né, na incorporação, nas iniciações, estão os espíritos Exus e Pombagira, que ali em 1920, 30 começaram a ser chamados de Exu, de Pombagira, começam a ter sua prática organizada e efetivamente ganham a sua coroa, assumem a sua realeza na quimbanda tradicional. Além de Exu maioral, dos espíritos Exu e dos espíritos Pombagira, a gente tem também, como parte da quimbanda, os malandros, a malandragem, né, alguns mestres e mestras de outras tradições que vêm se apresentar na quimbanda como malandros. Em menor frequência, né, muitos templos de quimbanda também vão cultuar o povo do Oriente, o povo cigano, e numa frequência menor ainda, mas que existem dentro da quimbanda, os caboclos, os pretos velhos e os boiadeiros e marinheiros. Então, quem é Exu maioral? Agora vamos para a parte boa da nossa apresentação aqui. Quem é Exu maioral? Exu maioral, primeiro a gente precisa dizer quem ele não é. Para entender quem é Exu maioral, a gente precisa primeiro entender quem ele não é e o que ele não faz. Então, gente, verdades absolutas, e aqui não é uma questão de opinião, sinto muito, opinião, eu ia falar um palavrão aqui, não vou. Opinião todo mundo tem e é um direito, e eu respeito. Agora, tem questões que são fatos, que são fundamentos,
né? Então, Exu maioral não incorpora em nenhuma pessoa, sob qualquer hipótese. Vou voltar aqui. Exu maioral não incorpora em qualquer pessoa, sob qualquer hipótese. Por quê? Porque Exu maioral não é um espírito. Ele não teve vida encarnada. E justamente a incorporação só acontece com espíritos. Só existe incorporação de espírito. E se esse espírito nunca, né, se essa força nunca nasceu, nunca morreu, não é um espírito, portanto, não incorpora. Tá? Que mais? A figura, eu já estou, como a gente teve que vir aqui para o YouTube, eu estou conseguindo dar uma olhadinha rápida no chat, enquanto eu apresento, né? E sim, Beelzebu, Baphomet e Exu maioral são coisas completamente diferentes. Beelzebu, Baphomet e Exu maioral não são a mesma coisa. Porém, eles acabam se misturando, eles acabam sendo confundidos um com o outro. Por quê? Porque Exu maioral vai ser a origem de toda a vida e toda a morte, a origem de absolutamente tudo que há no universo é atribuído a Exu maioral. Então, não existe uma figura humanoide para mostrar Exu maioral. Não existe uma forma definida para a gente conseguir representar Exu maioral. Então, na falta de uma outra figura, na falta de uma figura melhor, de uma imagem melhor, usa-se a figura de Baphomet. É uma figura, um desenho, vale dizer, né, um desenho criado por um ocultista francês em meados do século XVIII, e que representa tudo isso. Né? Representa a macho, fêmea, réptil, ave, mamífero, o sim e o não, o alto e o baixo, a terra e o céu, a matéria e o espírito. Tudo isso está representado na figura de Baphomet. Essa figura de Baphomet já era historicamente e erroneamente associada ao daimon, ou para quem quer usar aportuguesado, ao demônio chamado Beelzebu. Mas essa figura que está aqui na tela, ela também não é do daimon Beelzebu, ela é de Baphomet, que teve sua figura associada lá na Idade Média, lá pelos Templários, lá no século XVI, XVII, né, ao daimon Beelzebu. E que, por uma questão de racismo religioso, e eu vou insistir nessa situação porque eu, infelizmente, recebi mensagens de leitores e leitoras, 3 pessoas em específico, na semana passada, me criticando por tratar a Quimbanda como um viés racial. Mas se existe uma magia negra brasileira, é a Quimbanda, negra porque tem origem negra, negra porque foi fundada e organizada, quer seja como religião, por Mãe Eda Dogum, uma mulher negra, humilde e de pouca educação formal, quer seja lá na sua sementinha embrionária, a Quimbanda enquanto culto, por um homem negro, pobre e crossdresser, né, e homossexual, a Quimbanda ela é legitimamente a magia negra brasileira, no seu sentido mais literal da expressão. Então, existe, sim, e inevitavelmente, e felizmente, um caráter racial e político sobre a Quimbanda. Né? Então, justamente porque já era, né, já existia o racismo religioso
antes de Manheda, antes de Exu Maioral ser atribuído à figura de Bafomé. Tudo isso, né, todo esse processo de demonização que o racismo implica, é nada mais natural que Exu Maioral assuma aí a figura, o desenho de Bafomé, né? Então, além dos espíritos, Exu e Pombagira, Caboclo, Quimbandeiro, Preto Velho Quimbandeiro, Marinheiro, Boiadeiro, que são cultuados em menor escala, como a gente viu aqui, né? Os espíritos da Quimbanda. Todos esses espíritos, Exu, Pombagira, Malandro, Caboclo, Preto Velho, Boiadeiro, Marinheiro, Quimbandeiro, todos eles se organizam nos 7 reinos de Quimbanda. Mas Exu Maioral está acima de tudo isso. É a partir de Exu Maioral que os espíritos vão se distribuir, né? Então, eu vi aqui no chat que alguém perguntou se Exu Maioral é o criador da vida. Não, a Quimbanda como religião, mas eu não queria entrar nesse aspecto agora, porque senão é uma outra palestra. Tá? Mas a Quimbanda, enquanto religião, ela não se propõe a explicar o etéreo, né? A explicar a origem da vida, a criação do homem. Ela é uma religião materialista. Ela é uma religião do aqui e do agora. Então, quando eu digo que Exu Maioral é a origem de tudo, eu não estou aqui entrando no aspecto filosófico e teológico de quem criou o homem, de quem criou a vida. Tá? Mas fato é que o que a gente chama de Exu Maioral é como se fosse uma origem de força, uma usina de energia, de onde, a partir de onde tudo existe e tudo acontece aqui no mundo físico, no mundo material. E os nossos Exus, os nossos espíritos, os nossos Exus, nossas pombagiras, têm aí a sua origem. Então, esses espíritos, eles vão justamente se organizar e se dividir, né, não hierarquicamente, mas contextualmente, né, eles vão se dividir nos 7 reinos de Quimbanda. O reino das encruzilhadas, o reino dos cruzeiros, o reino das matas, o reino dos cemitérios, o reino das almas, o reino da lira e o reino das praias, né? Por que eu digo que não é hierárquico? Porque não existe Exu maior que o outro. Não existe Exu mais poderoso que o outro. Muito pelo contrário. Enquanto na Quimbanda das décadas de 40, 50, as 7 linhas negras de Quimbanda tentavam hierarquizar, sim, os espíritos, colocar alguns mais poderosos que os outros e colocar a Quimbanda como oposição à Umbanda, a Quimbanda tradicional, através dos 7 reinos de Exu, ela vem nos mostrar e nos ensinar muito além do espiritual. Ela vem nos ensinar a viver. A estruturação e a organização dos 7 reinos de Quimbanda e dos espíritos nesses reinos nos dá uma lição de vida em que a gente sempre vai depender de alguém ou poder colaborar com alguém. Quer seja aqui, ser humano encarnado, quer seja na espiritualidade. Então, não existe Exu mais poderoso que o outro. Mas existem espíritos que trabalham, que têm uma especialidade, uma especialização de trabalho num determinado reino, que quando eles precisarem atuar sobre as nossas vidas num aspecto que não é do reino deles, eles vão buscar apoio, né, trabalhar em conjunto com espíritos de outro reino. E aí, a gente tem aqui cada um desses 7 reinos, eles vão se subdividir, né? Então, cada um dos 7 reinos vai se dividir em 9 povos, justamente porque a gente vai granulando, a gente vai especializando, a gente vai organizando os campos de atuação, as áreas de especialidade de cada espírito. Então,
meu Exu, seus 7 facadas, ele não é capaz de tudo sozinho. Ele tem especialidades em que ele efetivamente vai atuar. Mas se para atingir algum objetivo na minha vida, me dar uma proteção, me dar uma bênção, cuidar de mim, numa situação que não seja a especialidade dele, seja do reino, seja do povo ao qual ele pertence, ele vai trabalhar em parceria com os Exus de outros reinos, Exus e Pombagiras. Então, esses 7 reinos, cada um deles se subdivide em... tem funções, cada reino tem funções específicas e cada reino tem aí as suas subdivisões em 9 povos, cada povo sendo um lugar desse reino, cada povo sendo uma especialidade, uma subespecialidade desse reino, e cada povo tendo o seu Exu-chefe e demais Exus que trabalham ali. Então, a gente vai ter o primeiro reino, que é o reino das encruzilhadas, que é responsável por tudo aquilo que diz respeito às aberturas, aos movimentos, aos progressos. E aqui os 9 povos que fazem parte do reino das encruzilhadas. Então, encruzilhada de rua, encruzilhada da lira, encruzilhada da lomba, encruzilhada dos trilhos, encruzilhada da mata, encruzilhada da calunga, da praça, do espaço e da praia. A encruzilhada, ela é o início do movimento. Só que não adianta começar, ter a ignição de movimento, se não continuar em movimento. E é aí que vem o reino dos cruzeiros. Né? Então a gente vai ter o reino das encruzilhadas, em seguida o reino dos cruzeiros. O reino dos cruzeiros, por sua vez, também será subdividido em 9 povos. Cruzeiro de rua, cruzeiro de praça, cruzeiro da lira, cruzeiro da mata, cruzeiro da calunga, das almas, do espaço, da praia e do mar. E aí, em seguida, é o terceiro reino, quando a gente começou o movimento, continuou andando, e ao continuar em movimento a gente começa a desvendar o mundo, a gente entende que o mundo tem ganhos e perdas, que o mundo tem perigos, mas tem prazeres, e que para poder usufruir de tudo isso, porque afinal de contas o objetivo maior no quimbandeiro, o objetivo maior da quimbanda e de Exu e Pombagira na vida de um quimbandeiro é permitir que ele usufrua a vida da melhor maneira. Mas a gente começa, né? A gente começou o movimento, começou a andar, cresceu, vai entender que para isso é preciso ter saúde. Saúde física, saúde mental, saúde emocional, saúde espiritual. E para manter essa saúde, trabalhar com os aspectos de bem-estar físico, mental, emocional, espiritual, é que a gente atua, a gente tem os Exus de Reino das Matas. A gente nasce, a gente cresce, a gente vive, a gente tem uma vida saudável, mas infelizmente tudo na vida e toda a vida em algum momento chega no fim. E aí o reino dos cemitérios é que vai trabalhar e atuar sobre o fim das coisas, sobre o fim dos tempos, sobre o fim dos ciclos e, obviamente, sobre o fim da própria vida. Então, gente, eu quero que vocês vejam como um reino vai abrindo passagem e sendo completado pelo reino seguinte. Né? Não adianta eu ter 1 ou 2, eu preciso ter o 7 para que a vida seja plena. Né? A encruzilhada abre o movimento, a encruzilhada é o nascimento. Nasceu, eu preciso crescer, eu preciso evoluir, eu preciso andar, então eu tenho o reino dos cruzeiros, mas eu só posso nascer, crescer e viver bem se eu tiver saúde física, mental, emocional e espiritual. Por isso eu tenho o reino das matas. Só que tudo um dia chega no fim, e é aí que vem a atuação do reino dos cemitérios, tanto sobre a morte física, o fim da vida, quanto sobre a morte simbólica, o fim de situações, o encerramento
das coisas que eu quero e que eu não quero. Então, por isso, né, o reino dos cemitérios é o quarto reino. A gente nasce, cresce, vive e morre, né? E ao morrer, voltamos a ser espíritos, nos tornamos almas. Então eu vou ter o quinto reino da Quimbanda, né, que é o reino das almas, o reino que vai tratar dos sentimentos, porque a gente sente saudade de quem se foi, vai tratar das emoções, vai tratar do transporte. Então toda mudança tem relação com o reino das almas, né? As almas dos falecidos, elas não desaparecem e somem. Essas almas, elas vão ser encaminhadas para algum lugar, elas vão poder voltar através da incorporação, né? Ir e voltar do mundo espiritual para o mundo físico através da incorporação. Então essa transição, esse movimento, esse transporte da vida para a morte e da morte para a vida é atribuição do reino das almas. E quando a gente morre, deixa eu voltar aqui na câmera. Então, nasceu, cresceu, viveu, morreu, virou alma, voltou para incorporar ou não, mas e aí? Você sobreviveu ou você viveu? Por que você enfrentou os desafios da vida? O que fez a vida valer a pena? Quando você morrer, lá no último suspiro, você vai olhar para você mesmo e vai poder dizer assim: puxa vida, apesar de tudo, eu vivi. Apesar de tudo, a vida foi boa. Você só vai poder dizer isso se você experimentar o que o reino da lira tem para te ensinar, para te dar e para te mostrar, que são os prazeres da vida. Então, depois que a gente morre, né, a gente sempre normalmente o ser humano acaba dando valor àquilo que perde, né? Então, como aqui a gente está falando da jornada humana pela vida, o reino da lira ele vai estar depois das almas, para nos lembrar que essa jornada de nascer, crescer, viver, ter saúde, acabar morrendo inevitavelmente e se tornar um espírito, essa jornada ela só vai valer a pena se a gente tiver usufruído dos prazeres da vida. E aí estão as atribuições do reino da lira. E justamente, né, o sétimo reino, o reino das praias, assim como o movimento de vai e vem das ondas, o reino das praias vai nos lembrar que, mesmo depois de morto, mesmo em alma, mesmo enquanto espírito, através da incorporação, né, das sessões de Umbanda, de Quimbanda, especialmente as sessões de Quimbanda, em que o Exu, a Pombagira, vem, bebe, come, brinca, se diverte com a gente e também aconselha e também nos guia. Então o espírito também vivencia os prazeres, né? O reino das praias vem nos ensinar que todo fim é também um início. Todo término de alguma coisa dá origem a outra, né? Então o reino das praias ele é a atribuição de reiniciar o ciclo da vida ou da morte. Agora, conhecemos os reinos, entendemos que a Quimbanda, enquanto religião, a Quimbanda tradicional, ela não vai se propor a ser uma arma. Ela não quer ficar escondida, ela não é uma prática paralela, né? Quem é de Quimbanda tradicional, quem é quimbandeiro, bate no peito e diz: eu sou quimbandeiro, com orgulho porque está aprendendo a viver esses ciclos da vida no seu maior prazer, na sua maior plenitude, né? Mas só vai descobrir esses segredos, desvendar esses mistérios, aprender profundamente cada um desses potenciais dos sete reinos, aquele que é iniciado nesses mistérios, né? Então, como uma religião iniciática, né? Como uma religião de segredos, como uma prática que ensina
os seus fundamentos, aqueles que fazem parte dela, é que a quimbanda ela exige uma iniciação, né? Para ser quimbandeiro, não basta receber Exu e Pombagira, né? Incorporar Exu e Pombagira. Exu e Pombagira já existiam antes da quimbanda. Lá na macumba carioca, depois naquelas práticas misturadas do início do século XX, né? Na própria Umbanda existia, já, né? Sempre existiu Exu e Pombagira, mesmo que a portas fechadas. Essa semente embrionária da quimbanda da década de 30, 40, 50, né? Já tinha esses espíritos, mas receber Exu e Pombagira não te faz quimbandeiro. Ter as tuas entidades não te abre a porta para vivenciar plenamente esses fundamentos, essa profundidade que só um Exu que reconhece a sua realeza, que reconhece a sua independência, como Exu Rei das Sete Encruzilhadas, o Exu de Manheda, fez e faz até hoje, né? E só um Exu que é reconhecido pelo seu médium como sendo independente, pleno e de realeza, vai poder nos dar. Então é preciso, para poder vivenciar tudo isso, para poder experimentar tudo isso, é preciso se iniciar, né? E como o próprio nome diz, a iniciação é o início, é o primeiro passo, né? E o que é que caracteriza uma iniciação na quimbanda, que caracteriza, né, quais são os passos que caracterizam uma iniciação na quimbanda tradicional? Por que eu estou dizendo quais são os passos? Porque é claro que os diversos templos, os diversos terreiros, as diversas casas vão botar o seu tempero, vão proceder de maneira diferente. Mas efetivamente, verdadeiramente, legitimamente iniciado aquele que, qualquer que seja o tempero da casa que você frequenta, tenha no seu ritual de iniciação passado, né, pela mesa das almas, pela oferenda aos antepassados, pela apresentação ao reino aos espíritos dos antepassados, às almas, a mesa dos reinos, a apresentação aos 7 reinos de Exu. Então, gente, vamos lembrar o seguinte: a relação que a gente cria com Exu e Pombagira, com as nossas entidades, ela é uma relação pessoal, ela é uma relação íntima, né? A gente acaba muitas vezes ficando assim, ó, com Exu e Pombagira. Só que a gente só cria uma relação de intimidade com quem a gente conhece. E a gente só conhece pessoas e energias às quais a gente é apresentado. E se o que a gente quer é vivenciar a plenitude que os 7 reinos têm a nos ensinar e a nos oferecer, a gente precisa ser apresentado para esses reinos. Então, a iniciação de quimbanda ela vai começar no louvor aos antepassados, na mesa das almas. Ela passa pela apresentação do iniciando aos reinos, né? Simbolicamente ali a mesa, o banquete dos reinos. São feitas as marcações, né, os cruzamentos no corpo dele, em que a entidade ela passa a ser vinculada a ela, ao iniciado, né? Os cruzamentos também vão servir como uma espécie de fechamento de corpo. Então a gente vai buscar a sua entidade e trazer ela de uma maneira muito mais inteira, muito mais forte, muito mais intensa, e vai marcar no teu corpo pontos de energia que vão criar como uma armadura espiritual de Exu e Pombagira ao teu redor. Então, por isso, os cruzamentos de Pemba, né? O ponto riscado, que são os portais de manifestação desses espíritos. Então, uma iniciação tem que louvar os antepassados, tem que te apresentar para os reinos, tem que cruzar o teu corpo, mas tem que abrir o portal do espírito. E na maioria das iniciações acontece a incorporação, a entidade tem que riscar o seu ponto para receber os sacrifícios que vão efetivamente fazê-la
nascer, renascer na vida daquele médium e naquela prática religiosa, naquela religião, e então é feita a vinculação entre o médium e o espírito. São esses 6 passos, 6 pontos que vão caracterizar uma iniciação em Quimbanda completa e legítima. Ah, mas na minha casa não é feito uma mesa, é feito um ritual diferente. Legal, cada casa dá o seu tempero. Cada sacerdote aprendeu a realizar essas etapas de uma maneira. Mas um sacerdote, uma sacerdotisa de Quimbanda legítimos, verdadeiros, tem que fazer todos esses passos. Faltou alguma coisa disso no que supostamente foi a sua iniciação? Opa, abre o olho. Estão te vendendo a ideia de uma iniciação rapidinha feita em um dia não dá para fazer tudo isso aqui. Então, cada sacerdote, cada templo tem o seu jeito, mas existem etapas que são fundamentais a isso. E eu quero chamar a atenção aqui para uma coisa, Por que eu fiz questão de colocar essa foto nesse slide aqui, falando de iniciação? Essa foto é da minha iniciação em Quimbanda. Essa é a imagem de seus 7 facadas, o meu primeiro fio de Exu. Vocês podem ver que a imagem está novinha, brilhando ainda. Tinha acabado de sair da loja, chegar no terreiro, preparar, mas não tinha passado pela minha iniciação ainda. E por que a gente, na Quimbanda tradicional, por que a gente, na iniciação, só inicia na imagem? Por que não tem assentamento, que é o próximo tema aqui que eu quero tratar? Justamente porque a Quimbanda tradicional ela vai se propor a representar o ciclo da vida. Então, um bebê, quando nasce, ele ganha um corpo. Mas ele ainda não anda, ele ainda não fala, ele ainda não se governa. O iniciando na Quimbanda, o recém-iniciado na Quimbanda, ele é como um bebê. Está nascendo para aquela tradição, está recém sendo apresentado para os reinos. Então ele ganha um corpo. O espírito e o médium, naquela tradição, eles ganham um corpo, e por isso a imagem, por isso a escultura de gesso. Ele nasceu. E aí, conforme forem passando os anos, conforme ele for passando aqui, pelos diversos graus de iniciação, e entre um grau de iniciação e outro, entre a iniciação, que é o nascimento, e o aprontamento, que é a maioridade, todos os anos esse vínculo, todos os anos essa relação vai ser reforçada pelas obrigações anuais, que a gente chama batismo de armas. Então, gradativamente, do nascimento na imagem de gesso, puramente a imagem e a quartinha, e a cada ano que ele vai crescendo, aprendendo, experimentando e vivenciando a Quimbanda, esse neném vai crescendo, esse corpo vai aumentando, a gente vai amadurecendo até chegar ao aprontamento. Então, o aprontamento, ele é o segundo grau de iniciação da Quimbanda. E é a maioridade, é quando você é reconhecido como pronto. Então, acima do pronto, só sacerdote. E sacerdócio é para quem tem caminho de sacerdote. O aprontamento é a tua maioridade, você virou adulto. E aí sim vai ser assentado. Eu já vou voltar no slide anterior, mas por que na Quimbanda tradicional a gente não assenta a entidade na iniciação? Porque ele recém-nasceu. Ele recém-cresceu. Ele recém está ganhando um corpo. E aí eu não posso sair correndo uma maratona, eu não tenho, não aprendi a caminhar, não aprendi a falar, não aprendi a viver. Então eu sou um bebê, eu sou uma imagem. Vou crescendo, vou amadurecendo, vou aprendendo, aí sim, no
no segundo grau de iniciação, no aprontamento, cria-se ali o assentamento de Exu. Né? Depois do aprontamento, como eu comentei, são 3 graus principais: iniciação, aprontamento e sacerdócio. Né? Mas o sacerdócio é restrito àqueles que têm caminho de sacerdote. Porém, a quimbanda representa, né, a prática de quimbanda vai representar a jornada da vida. Então, para depois do aprontamento, as próximas obrigações vão ser dadas no omoté, vão ser dadas no buraco de Exu, porque nasceu na imagem, cresceu e amadureceu no assentamento, mas a gente cultua espírito, a gente cultua morto. E todo morto foi enterrado. Então a gente completa o ciclo dessa entidade nas obrigações, no que a gente chama de obrigação de buraco, nas obrigações de omoté. E todo templo de quimbanda tradicional deve ter os seus omotés, justamente para que se possa completar esse ciclo. Né? Entre essas obrigações, tem os batismos de arma, como eu comentei, que são as oferendas anuais que a gente tem para reforçar o vínculo entre o médium e a entidade, e alguns graus intermediários, alguns graus simbólicos, que conforme a evolução desse médium, conforme o amadurecimento desse médium, conforme o aprendizado dele dentro da tradição, são axés, são graus, são símbolos que vão sendo entregues. Então, faca de trabalho é uma coisa. Vamos lá, faca de trabalho é uma faca que me permite fazer feitiço. Ponto. Eu não dou faca de trabalho para iniciado porque um bebê não pega a faca na mão. Mas tem quem dê. Mas é para fazer feitiço. A faca de iniciação, a faca que eu posso realmente iniciar outras pessoas, é uma outra faca, é um outro axé, é uma outra autorização. A faca de boi, que é o axé real da quimbanda, é o maior sacrifício e, portanto, a maior oferenda que a gente pode oferecer, eu tenho que ser muito adulto e muito maduro para isso. Né? Faca de egum é outra coisa, que conforme a aptidão daquele médium, conforme o aprendizado dele, vai sendo entregue a critério de cada casa. Tá? Assim como os assentamentos de Exu Maioral, né? O vínculo do médium com Exu Maioral. Então, Exu Maioral não é uma força que a gente acesse quando está começando, né? Só quem já está mais grandinho para acessar essa força e lidar com ela. E o axé de governo, né? O axé de governo aqui vale dizer que está ficando meio popular por aí. As pessoas se iniciaram ontem e daqui a um ano já estão elas mesmas cuidando e matando e dando as suas obrigações, cortando para o seu próprio Exu. Mas uma vez que a quimbanda tradicional se propõe a representar, né, e a repetir os vínculos familiares, né, a gente tem um pai, a gente tem uma mãe. E enquanto a gente não é adulto o suficiente para se governar, a gente come pela mão do pai e da mãe. Então, axé de governo não é uma coisa que qualquer um tem. Eu mesmo cuido do meu Exu, eu mesmo me governo. Não é bem assim. Via de regra, o axé de governo é um axé que a gente recebe quando o nosso feitor, quando a nossa feitora, quando o nosso pai ou mãe de quimbanda falece. E aí sim, a gente passa a mandar no próprio nariz. Né? Então, no meio disso tudo, tem, né, o ponto maior aí da quimbanda, a maioridade na quimbanda vai ser o aprontamento, e no ritual de aprontamento a confecção do seu assentamento, né, do assentamento da sua entidade, mas existem outros tipos de assentamento, né, em especial o assentamento dos iniciados, mas não iniciados também podem ter alguns tipos de assentamento para si, né, que não tem vínculo direto com o seu Exu ou a sua pombagira. Né? Assentamentos para proteção pessoal, assentamento
de um Exu para tomar conta de um espaço físico, né? Um guardião para casa, para um espaço comercial, como um segurança, né? Assentamentos de defesa espiritual, assentamentos especialmente voltados para crescimento financeiro, crescimento profissional, prosperidade, né? E assentamentos para a prática oracular. Então existem diversos tipos de assentamento. Como que a gente sabe, como que um sacerdote sabe o que vai neste ou naquele assentamento, se a pessoa pode ou não receber aquele assentamento, se ela deve ou não acessar determinada energia naquele momento, como que um sacerdote pode identificar quem é o Exu e a Pombagira de determinado médium, como que a gente conversa efetivamente com as entidades, através dos oráculos de Exu, né? E aí existem diversos tipos de oráculo de Exu que têm a sua origem lá no culto de Orixá. Então o Orixá Exu, né, e todos os demais orixás, mas em especial o Orixá Exu, ele é consultado através do Obi, que é uma semente, ou através do Orobô. Voltou. Né? Então, as práticas oraculares com com Exu Orixá, né, já acontecia, e é de onde se origina as práticas oraculares da Quimbanda. Deixa eu voltar aqui. Pronto. Então, Obi Orobô, que é um oráculo africano dedicado exclusivamente aos orixás, principalmente no norte e nordeste do Brasil. Né? A prática de oracular com cebola ou com dentes de alho substitui a prática do Obi e do Orobô. Vamos voltar aqui para mim. Lembrar que hoje a gente tem acesso a muito material africano, hoje a gente tem um acesso fácil às lojas de artigo religioso que importam material, mas o Obi é uma semente africana. O Obi e o Orobô são sementes africanas que dificilmente brotam no Brasil. Então, como é que lá há 100, 200 anos atrás se consultavam os orixás? Não tinha Obi e Orobô. Se substituía por outros elementos, como a cebola, como o alho e como os 4 búzios. Né? Então, muita gente que já ouviu falar de búzios de Exu conhece os búzios de Exu pelo oráculo de 4 búzios. Né? E é daí, dessa prática dos candomblés, de usar 4 sementes de Obi, que eram substituídas, quando não se tem o Obi, eram substituídas por 4 gomos de cebola ou 4 dentes de alho. E muitas vezes eram utilizados ali, substituídos então por 4 búzios, que começa a surgir a prática oracular de búzio para Exu, né? Que vem mais uma vez nos levar lá para Joãozinho da Gomeia. Então, Joãozinho da Gomeia era sacerdote de candomblé, conhecia a prática de Obi, de Orobô, de 4 búzios de confirmação para orixá, e também era conhecido pela misturança que ele fazia. Nada mais natural que ele utilizar uma tecnologia que funciona e que pode ser consagrada para outras energias, que não só o orixá, para as práticas de entidade que ele tinha ali. As práticas oraculares de Exu começam em orixá, né, e são importadas, são apropriadas para Quimbanda, através da Quimbanda Carioca, através de Joãozinho da Gomeia e daqueles que ele foi formando e ensinando dali para frente. E a gente vai ter basicamente 3 tipos de oráculo principais para consultar os espíritos da Quimbanda. O primeiro deles, como eu comentei, os 4 búzios. E aí eu quero convidar vocês a conhecerem o meu livro, Reino de Quimbanda e os Búzios de Exu, onde eu vou explicar detalhadamente cada um desses métodos. Mas quem acha que 4 búzios de Exu responde só sim, não ou talvez? Coloca aqui para mim, quem até então acha que búzios de Exu, 4 búzios só responde sim, não ou talvez? E aí eu quero dizer para vocês que não. 4 búzios
são um oráculo completo. Ah, porque 4 búzios abertos é sim, 3 é talvez, 2 é sim, 1 é não, 0 é não. Mas tem muito mais que isso. Cada uma dessas 5 variações, né, 4 búzios abertos, 3, 2, 1 ou nenhum, cada uma dessas exige uma segunda jogada. Então a gente tem dezenas de combinações possíveis só com 4 búzios. E essas dezenas de combinações é que vão fazer o oráculo de 4 búzios ser um oráculo absolutamente completo, tá, gente? Então, os búzios de Exu, eles começam importando essa tecnologia dos candomblés com 4 búzios. Meados da década de 90, é criado, né, por um sacerdote de Quimbanda aqui de São Paulo. Ele cria para a família religiosa dele, ele e o Exu dele, criam para a família religiosa dele um outro tipo de oráculo, que são os 12 búzios de Exu, e que podem ser usados, né, por diversas pessoas, porque esse oráculo ele foi pensado, criado, né, e moldado para que aqueles Exus daquela família religiosa possam responder a outras pessoas que não façam parte dela. E a gente vai ter também, justamente em cima da estruturação dos 7 reinos, justamente em cima do conceito dos 7 reinos, explicando toda a vida e todas as relações da vida, sejam elas profissionais, espirituais, materiais, etc. A gente vai ter a mesa imperial. Ela é a única ferramenta, o único oráculo de Exu que vai efetivamente atuar, perguntar e responder sobre todos os reinos, né? Porque ela cria um microcosmos na mesa de consulta em que todos os reinos estão ali postos. Então, para a gente simplificar aqui, existem 3 tipos de oráculo. O primeiro deles é o oráculo de 4 búzios. E o oráculo de 4 búzios, ele é o quê? Uma conversa 1 a 1. Eu invoco o Exu ou a Pombagira com quem eu quero falar e bato um papo com ele ali. Então é uma conversa direta 1 a 1. É uma conversa completa? É uma consulta completa? É um oráculo que vai me responder tudo? Mas é uma conversa 1 a 1. O oráculo de 12 búzios, por sua vez, são aqueles 12 Exus daquela família religiosa que vão responder nas 13 jogadas possíveis. Ah, mas eu posso consultar um outro Exu? Não, no oráculo de 12 búzios não pode. O oráculo de 12 búzios, ele é uma conversa em grupo, restrita a esses 12 Exus. Nenhum outro fala naquele oráculo. E a mesa imperial? A mesa imperial é uma conversa coletiva, com todas as forças e energias cultuadas na Quimbanda. Justamente porque ela não vai invocar um Exu ou uma Pombagira para jogar nos 4 búzios. Ela não é uma conversa entre um grupo restrito de 12 energias. Ela é um universo, ela é um microcosmos em que você precisa ter sido apresentado aos 7 reinos, ser reconhecido pelos 7 reinos para poder jogá-lo. Então a mesa imperial é um oráculo restrito a iniciados, porque você vai acessar esses reinos. E aí lembra quando a gente viu os 7 reinos de Quimbanda, cada reino com 9 povos, cada povo de Exu tendo dezenas de espíritos diferentes? Você abriu essa porta, você conversa com todo mundo. Você acessa todas essas energias. Então, é essa a principal diferença entre os 3 métodos oraculares. Então, galera, chegamos aqui quase ao final da nossa apresentação. Eu ainda tenho uma surpresa guardada, que eu queria justamente trazer todo esse contexto, toda essa apresentação dos 7 reinos para vocês.
Mas antes de eu contar qual é a surpresa, eu quero saber de vocês quem quer saber mais. Quem achou pouco aqui na palestra e quer desvendar ainda mais os reinos de Quimbanda. Quem são os Exus rei e rainha de cada reino? Quem são os Exus de cada povo, de cada reino? Quais são as especialidades de cada reino e de cada povo? Vai dizendo aqui para mim, quem quer desvendar mais? Quem quer ter acesso a todo esse conhecimento? Quem quer aprender a oferenda específica de cada reino e os detalhes, os segredinhos de cada povo de Exu? Quem quer receber toda semana, aula nova sobre um dos reinos de Exu? Quem quer descobrir a guia, descobrir as rezas, aprender os pontos, aprender a fazer as oferendas, aprender os detalhes de cada um? Vocês acham que tem muito mais para aprender, gente? Vocês acham que isso aqui... Se vocês gostaram da palestra de hoje, o que vocês iam achar de ter mais conteúdo toda semana? Quanto vocês acham que vale um curso completo, com conteúdo novo toda semana, aula detalhada, encontro aqui, bate-papo ao vivo comigo, para tirar dúvidas, para responder? Tem dezenas, centenas de perguntas aqui. Quanto vale? Chuta aqui para mim no chat. Quanto vale ter acesso por um ano, por 12 meses, toda semana um conteúdo novo, acesso direto comigo para bater papo, para tirar dúvida, descobrir, desvendar em detalhes, aprender tudo isso? Quanto vale? Quanto vocês acham que vale? Um ano de acesso de conteúdo. Conta aqui para mim. O Renato está falando aqui, R$1.000. Não, vale. Vale. R$1.000? Vale, Renato. Vale R$1.000. Né, para ter aqui aula detalhada, aula profunda, né, acesso a fundamento, a segredos que só quem vivencia aqui. Alessandro dizendo 800 conto. Pois é, a Vivian dizendo, com certeza vale muito a questão. Eu quero. Gente, se eu disser para vocês que vocês podem ter acesso agora mesmo, tá, a conteúdos exclusivos, semana a semana, mês a mês, por um ano, por R$130 por mês. R$129,50. Esse é o valor da mensalidade da plataforma Reinos de Quimbanda. O que é o reinosdequimbanda.com.br? reinosdequimbanda.com.br é uma plataforma online, né, e é uma plataforma que você vai assinar por R$129 por mês e vai ter acesso a um ano de conteúdo exclusivo. Tá? Não apenas dos Reinos de Quimbanda. Reinos de Quimbanda é o primeiro curso de uma série de cursos que vão ter na plataforma. E você assinando, você vai ter acesso gratuito. Assinou, contratou o plano 12 meses de R$129,50, você tem acesso a todos os cursos. O primeiro deles, essa aqui foi a primeira aula do primeiro curso. Esse primeiro curso vão ter mais 7 aulas. Pensa ter esse contato aqui que a gente teve para falar de tudo que é Quimbanda. Pensa ter todo esse tempo, esse conteúdo focado num único reino. Detalhando, entrando profundamente nos ensinamentos. Então, assinou hoje, amanhã você já tem... Amanhã não, desculpa. Assinou hoje, terça-feira. Quinta-feira você já tem a primeira aula comigo sobre Reino da Encruzilhada. Na semana que vem tem outra aula ao vivo, Reino dos Cruzeiros. E aí a gente vai. Esse é o primeiro curso. Tá? Então, por 12 meses, você fez a assinatura ela é válida por 12 meses. Né? Tem a mensalidade de 130 e todos os cursos que vão entrar no ar, você vai ter acesso gratuito e garantido a eles. O primeiro curso é esse que começou hoje, que é o Reinos de Quimbanda,
e com as 8 aulas. Curso Frentes e Oferendas de Exu e Pombagira. A gente vai ter, terminou esse primeiro curso, Reino de Quimbanda, já tem confirmado aí um curso sobre oferendas para cada reino, oferenda para cada tipo de objetivo. Um curso de folhas, banhos e defumações de Quimbanda. Esse é o terceiro curso a que você vai ter acesso no correr desses 12 meses de assinatura. Um curso, né, o quarto curso que já está confirmado, curso de assentamentos, firmezas e tronqueiras. Né? Quinto curso já confirmado na plataforma Reinos de Quimbanda. Se assinando agora, você vai ter acesso a tudo isso no correr do ano. Quinto curso, Exu Maioral, Deus e Diabo na Magia de Quimbanda. Sexto curso confirmado já no correr do ano, Desenvolvimento Mediúnico com Exu e Pombagira. A gente vai aprender detalhes de como tem uma diferença muito grande entre o desenvolvimento na Umbanda, desenvolvimento na Quimbanda. Então, a parte teórica sobre o que é desenvolvimento, como funciona, você vai ter lá, é o sexto curso já confirmado na plataforma Reinos de Quimbanda. Sétimo curso, Búzios de Exu na prática. Quem quiser aprender realmente a jogar, aprofundar ainda mais os ensinamentos, os aprendizados sobre os reinos de Quimbanda. Quem quiser aí aprender comigo como é que interpreta, tirar dúvidas sobre o jogo, como é que a gente atende uma formação para oraculistas em Búzios de Exu, tudo isso aqui que eu estou te falando, assinou, você tem acesso, não vai pagar mais R$1. Rita de Cássia está perguntando aqui se a plataforma expira depois de um ano ou fica fixa. Rita, a plataforma vai continuar no ar. Tá? E você pode renovar a sua assinatura. Né? 130, 129,50 é o valor da mensalidade. E a assinatura é por um tempo mínimo de 12 meses. É uma anuidade, mas que você vai pagar mensal. Tá? Então, você entrou ali no site, escolheu, quero assinar, quero fazer parte, você vai ter diversas formas de pagamento. Quem pagar à vista tem 15% de desconto. Pagar a anuidade à vista tem 15% de desconto. Quem pagar à vista parcelado no cartão tem 10% e 5%, dependendo do número de parcelas que escolher. Mas quem quiser, não quer comprometer o limite do teu cartão de crédito, não tem limite disponível, pode assinar mensal. E aí vai ser 130 no teu limite que vai comprometer. Né? Todo mês, 130 vai ser cobrado no cartão de crédito. Você tem uma permanência mínima de 12 meses com a gente. Acabou esse um ano, quer continuar na plataforma, porque esses 7 cursos são os que a gente já tem agora, para o primeiro ano, confirmados. Né? Além dos cursos, você vai ter acesso a uma comunidade, a um grupo fechado, né, um grupo secreto, para trocar experiências com as pessoas que fazem parte da comunidade. De 15 em 15 dias, vai ter aqui uma live fechada, só com os assinantes, tá? Bate-papo, aí eu não vou estar apresentando conteúdo, vou estar aqui cuidando em detalhes das dúvidas que vocês me mandarem no chat, no bate-papo, responder pessoalmente vocês, de 15 em 15 dias, tá? 1 hora de bate-papo comigo para orientação, para acompanhamento pessoal. Eu quero acompanhar vocês, né? Quero acompanhar a evolução de vocês, quero acompanhar o amadurecimento de vocês na vivência com Exu e Pombagira. Tá? Então vai ter acesso aos cursos, vai ter live comigo, né? Bate-papo ao vivo comigo de 15 em 15 dias, vai ter o grupo secreto para trocar experiências com os outros inscritos, com os outros alunos, vai ter acesso aos outros 7 cursos que já estão garantidos, mas isso tudo está valendo, tá? A plataforma está no ar, você pode assinar agora, pode assinar quando você preferir. Mas, isso é verdade, gente, para vocês que estão agora aqui comigo na live, tá? E só esse presente que eu vou dizer agora só vai ficar no ar essa semana. Tá? Só vai ficar no ar essa semana. Assinou, tá aqui comigo na live,
entrou lá no site, assinou, vai ganhar uma consulta ao jogo de búzios de Exu comigo. Consulta completa à mesa imperial. Assinou, ganhou uma consulta à mesa imperial comigo. Tá? Confirmou, vai receber o e-mail confirmando, e na semana eu ou a minha equipe já vamos ligar para vocês, já vamos chamar vocês no WhatsApp para marcar a sua consulta. E vai ganhar ainda o livro Reinos de Quimbanda e o Búzios de Exu, com o kit de 4 búzios já consagrados para vocês poderem praticar em casa, para vocês poderem começar, né, a estreitar esse contato com as suas entidades e mergulhar. Então, gente, entra lá, reinosdequimbanda.com.br, né? Como eu expliquei aqui para Rita, você tem a opção de assinar no cartão de crédito, mas não tem cartão de crédito, não tem o limite disponível, né? Não, pagamento à vista no cartão de crédito, 15% de desconto. Pagamento em 6 vezes no cartão, 10% de desconto no valor da anuidade. Pagamento em 12 vezes no cartão, 5%. Pô, não tenho limite, Diego, quero muito, mas eu só posso pagar um valor menor por mês. R$ 129,50 por mês. Assinatura não vai comprometer o teu limite, não vai consumir só os 130 por mês no cartão. Puxa vida, não tenho cartão de crédito, estou sem, pai, não consigo. Gente, lá no site tem opção para pagamento via boleto também. Então, se você não tem cartão de crédito, não pode comprometer o limite do seu cartão, eu quero poder te acompanhar mesmo assim. Eu quero poder te acompanhar mesmo assim. Então, tem lá a opção de pagamento no boleto. É um valor diferenciado, no boleto ele tem uns juros e um valorzinho diferente, tá? 130 é o valor da mensalidade no cartão de crédito. No boleto tem um valorzinho diferente, mas tem lá. Então, entra reinosdequimbanda.com.br.